Pois bem, estamos ao vivo. Estamos ao vivo, então, dando início ao nosso cronograma de reuniões, desta vez online devido à quarentena. Um feliz domingo de Páscoa para quem nos acompanha e uma boa tarde. Hoje, para a nossa reunião, temos o professor Denis Xavier e o meu amigo Rodrigo Marcial, presença assídua em nossos encontros. O professor Denis Xavier, relator de nossa reunião, abordará o livro Ayn Rand e os delírios do coletivismo. Denis é professor de filosofia pela UFO, mestre em filosofia pela Unicamp, doutor em História da Filosofia pela Università degli Studi di Macerata e pós-doutor pela Universidade de Coimbra, PUC São Paulo e Universidade degli Studi di Roma La Sapienza. E meu amigo Rodrigo, como já dito antes, é bacharel em Direito e Economia, mestre pela UTF-PR e professor da FAI e ESIC. Certo, Rodrigo? Certo, professor? É isso aí. Certíssimo. Eu gostei, inclusive, do sotaque italiano, muito preciso. Muito obrigado, muito obrigado. Então é isso, eu acredito que agora eu vá para os bastidores e eu passo a palavra para você, professor. Valeu, Henrique. Obrigado, Henrique. Obrigado, Rodrigo. É um prazer trocar essa ideia sobre a filosofia randiana. Outro dia eu fiz um vídeo até para o Instituto Mises Brasil comentando isso, como que a filosofia de Rand chegou muito forte no Brasil, né? Uma autora que era praticamente desconhecida, com a honrosa exceção de alguns grupos de objetivistas que há pelo Brasil, que sempre estudaram a sua obra, e de repente houve um boom, né? Houve uma explosão aí, especialmente dentro das redes sociais, de interesse no seu pensamento, na sua filosofia, e claro, acho que a gente tem uma colaboração nisso, modesta, mas uma colaboração, exatamente com esse livro, que foi organizado por mim. Eu tenho alguns capítulos lá dentro, e tenho a colaboração de outros grandes amigos que ajudaram a compor a obra. Alguns capítulos não, né? Muitos capítulos no livro, não são alguns. Então, mas é aquela coisa, a coleção ela ganhou uma vida própria e assim, sem a participação de excelentes colegas e amigos, a coisa não andaria. Então, mas esse livro da Ayn Rand foi uma surpresa absurda, assim, né? Mesmo para a editora, nós não esperávamos essa boa repercussão, e eu fico feliz, porque eu tenho certeza que Rand tem muito a dizer a todos nós brasileiros em especial. Eu não tenho dúvida disso, e não só a Ayn Rand, né? Porque, pelo que vejo, são vários os livros, vários os autores que estão sendo abordados nessa série das breves lições, que eu já tenho lido, por enquanto, foi somente a Ayn Rand, e sim, para mim, particularmente, foi muito útil esse trabalho, essa produção, esse grande resumo das melhores ideias que nós temos do liberalismo, pelo fato de que a Ayn Rand, em particular, é uma autora que, embora eu estude liberalismo já faz muitos anos e tenha contato com Mises, com Hayek, com Hoffert, com Hoppe e tantos outros, o próprio Bastiat, os mais antigos, Menger e por aí em diante, essa autora, essa visão do mundo liberal, essa outra visão do mundo liberal, é uma que, infelizmente, eu ainda não tinha entrado em contato. E agora, felizmente, para a reunião de hoje, eu tive tempo para ler e poder me surpreender com algumas ideias diferentes, algumas ideias polêmicas, inclusive para o meio da escola austríaca, para o meio liberal, mas eu não quero me atravessar, não quero atravessar uma conversa que certamente teremos mais à frente, e eu queria primeiro parabenizar por essa coleção, por esse trabalho de conseguir introduzir para leigos, ou mesmo para aquelas pessoas que já têm um pouco de aprofundamento em alguns autores, mas nem tanto em outros, e queria que, antes de falar sobre esse próprio livro, antes de falar sobre a própria Ayn Rand, eu queria saber um pouco mais sobre essas breves lições, quais são os projetos futuros, se encerrou por aqui, chega de pensar nisso, ou vai para frente ainda? Não, ainda vai. Na verdade, esse projeto ele surgiu numa disciplina que eu ministro aqui dentro da Universidade Federal de Uberlândia, de Filosofia Política e Ética, e sempre me irritou muito o fato de que nós da Universidade Federal nos comunicamos muito mal com a comunidade extramuros, né? A gente fica muito ensimesmado, muito fechado, produzindo muitas vezes coisas de qualidade muito questionável, se formos pensar o dinheiro que é injetado, o dinheiro público que é injetado nas instituições.
E como resultado deste incômodo, eu propus a uma turma um trabalho exatamente de redação sobre... A gente começou com Hayek, sobre o pensamento de Hayek, que fosse tecnicamente adequado, mas que utilizasse uma linguagem um pouco mais acessível do que aquela que nós encontramos nas próprias obras dos autores, no caso Hayek, que foi esse início. E como resultado deste processo, eu fiquei muito entusiasmado. Falei, não, isso tem que virar livro, porque realmente ficou muito bom o material. E aí eu coloquei mão na massa também, chamei outros colegas especialistas, e nós então publicamos, junto com a LVM Editora, sobre... Deixa eu até ver se eu tenho por aqui... Bom, aqui à mão eu tenho esse do Hayek, que foi o primeiro. Então, ele ganhou uma outra dimensão, uma outra configuração, Hayek e a ingenuidade da mente socialista, e publicamos imediatamente, em seguida, o livro da Rand. Agora, há poucas semanas, saiu um de Thomas Sowell e um outro de Hans Hoppe. E nós já temos um em fase de conclusão do Rothbard, outro do Mises, e aí nós temos Scruton pela frente, nós temos Bastiat pela frente, tantos outros. Então é uma forma, né, Rodrigo, que nós temos de oferecer ao público brasileiro um material bom em língua portuguesa, como eu disse, tecnicamente ajustado, conceitualmente correto, e, portanto, não superficial, mas com uma linguagem acessível. Cara, tem sido uma beleza, assim, a repercussão, e as pessoas têm acolhido muito bem, têm prestigiado. Por isso, o nosso agradecimento. Que maravilha. Aliás, sobre o livro das breves lições do Hayek, embora ainda não tenha lido a versão colocada pela LVM, o que eu pretendo fazer, eu posso falar por experiência própria a dificuldade que é estudar essa matéria. Eu comentei agora, um pouco antes do início da nossa reunião, que temos um grupo de estudos que lemos trechos dos livros do Hayek, já lemos a Constituição da Liberdade, estamos agora indo para o 3º volume de Direito, Legislação e Liberdade, e é um livro dificílimo. Eu imagino que o comparativo a isso seria verificar o tamanho que são as obras da Ayn Rand. A gente tem A Nascente, ou The Fountainhead, com mais de 700 páginas, se não me engano. A Revolta de Atlas também, um livro enorme. E às vezes 1.200 páginas de Revolta de Atlas. 1.200 páginas, e, portanto, é muito difícil que alguém pare, sente em casa e comece a ler Ayn Rand, só olhar o tamanho que tem esses livros, e o que passa a ser muito mais acessível, como foi hoje, por exemplo, lermos aí as breves lições, a primeira delas sobre Ayn Rand. E você comentou Roger Scruton também, então não é necessariamente escola austríaca ou liberalismo ou libertarianismo. Não, na verdade nós temos um flerte muito grande com os conservadores, com os liberais, com os libertários. Não existe vamos dizer, esse recorte só entre os liberais de jeito nenhum. Nosso interesse, na verdade, é cultivar uma nova literatura. Outro dia, até o embaixador Paulo de Almeida me mandou uma carta muito carinhosa, dizendo, olha, essa é a nova edição dos Pensadores, da coleção Abril, lembra? Sim, claro. Eu acho que vocês são muito jovens, e até uma vergonha para mim, mas na minha geração, todo mundo tinha a coleção dos Pensadores, aquela capinha azul, né, toda desenhada. Eu tenho alguns. Eu sou jovem, mas tenho um ou outro. Você comprou em sebo, você é muito jovem. Foi em sebo mesmo. Mas, então, quer dizer, a nossa intenção, claro que não é nos equipararmos à coleção dos Pensadores, mas é dar a oferecer uma nova leitura de autores que não são contemplados pelo país, de modo geral, mas pela academia, de modo especial, né? A Universidade Brasileira, nesse sentido, deve muito a esses autores, porque, bom, eu falo aqui por experiência própria. Você tem curso de economia que tem 4, 5, 6 disciplinas sobre Karl Marx, e os caras não veem uma sobre o pensamento de Hayek. É inexplicável, é absolutamente inaceitável que isso aconteça. E agora vocês que são jovens e que estão pressionando o sistema, é importante que a gente tenha material também à altura para ocupar esse espaço lá dentro da academia. Certamente. Eu posso falar novamente por experiência própria. Quando eu entrei na faculdade de Direito em 2011, na Federal, não existia qualquer expectativa de se ter um grupo liberal ou coisa que o valesse. E felizmente agora, que estamos aí quase 9 anos depois, quase 10,
Hoje tem o Geld, tem dentro da própria UFPR um movimento chamado UFPR Livre, tem na PUC, que eu tenho conhecimento de um grupo de estudos chamado Libertar, e eu não tenho dúvidas que, se não foi necessariamente esse trabalho, porque ainda é recente, mas talvez trabalhos anteriores do próprio Instituto Mises, com as publicações, às vezes diárias, de materiais voltados ao liberalismo, é que esse movimento tomou corpo, e o que não pode acontecer agora, no momento de pandemia, a gente perder o fôlego, a gente perder o ímpeto de divulgar as melhores ideias, as boas ideias da liberdade, do liberalismo, e é isso que vocês estão fazendo com tanta competência, e fico muito agradecido que tenha um movimento como esse acontecendo aqui no Brasil. Nós simplesmente respondemos aos estímulos que vocês provocam. É muito bom ver essa moçada trabalhando nesse sentido, porque do contrário a gente ficaria em casa falando com ninguém. Então é importante que vocês façam esse trabalho. E essa crise, eu sou uma voz quase solitária ao afirmar que essa é uma crise que projeta o pensamento liberal, que projeta o discurso sobre a liberdade, que favorece muito o nosso trabalho, ao contrário do que muitos imaginam, do avanço do Estado. Mas eu vejo, por outro lado, o homem comum percebendo que iniciativas individuais, iniciativas em âmbito privado, respondem de maneira muito mais efetiva do que qualquer aparato governamental ou estatal, que resta a oferecer, como sempre, esmolas, muita dívida que nós vamos ter que pagar, e um trabalho lento, caro e ineficiente. Então, eu acho que o homem comum, numa crise como essa, está percebendo como que tudo aquilo que recobre um discurso liberal se efetiva na prática. Eu acho uma boa observação e espero que esteja correta. Não tenho certeza se concordo com ela, mas é um bom tema, inclusive, para debater com o nosso palestrante na semana que vem. Convido você a assistir e, claro, participar, comentar. Na semana que vem estaremos com o João Mauad também falando justamente sobre isso, sobre qual seria a resposta liberal à pandemia, à crise que estamos vivendo hoje. Mas chega de introdução, vamos falar um pouco sobre o livro propriamente dito. A gente já fez alguns comentários aqui sobre o que está escrito no prefácio do livro, em que se comenta dessa visão entrópica da Universidade Federal, particularmente, mas da academia brasileira como um todo, né? Porque mesmo em faculdade particular, eu fiz uma pública e uma particular, eu percebi também se voltando muito à academia, a essa visão publicista, essa visão estadista, esquerdista da realidade. E a Ayn Rand, no meu entender, o grande propósito dela era achar um argumento para a liberdade que não fosse tão somente o economicista, o argumento voltado para as ciências econômicas, mas fosse um filosófico, literário, romantismo, realismo romântico, é isso? O método da Ayn Rand. Mas antes de entrar nisso também, acho que você poderia contar um pouco a história da Ayn Rand, o que passou essa mulher na vida dela? Então, é inacreditável. Eu acho que um acerto muito grande dessas obras da coleção foi o fato de nós termos optado por sempre começar o livro por uma biografia. É importante sempre situar a obra em relação à vida do autor, né? Nós geralmente tomamos esses grandes autores como seres, como grandes ídolos, grandes super-heróis, mas nós temos que perceber que há uma dimensão biográfica, são pessoas inseridas num dado momento histórico, então foi um acerto realmente extraordinário. E Rand, nesse sentido, tem até algumas entrevistas dela no YouTube, Rand era muito pop, né? Dava muita entrevista e participava de shows e tal, e ela falando que ela é a filosofia dela, né? Ela é meio que a encarnação da sua filosofia. Então, quando nós pegamos a biografia randiana, você tem a biografia de uma mulher que sofreu até o começo da vida adulta todas as agressões do estatismo comunista, né? Ela é russa de origem, nasceu na ex-União Soviética, portanto, vivenciou de perto todas as agruras resultantes do fim de certas liberdades, né, do avanço do Estado sobre a vida do indivíduo. O pai dela, que foi empresário, inclusive tinha, acho que numa segunda empresa, era uma farmácia, teve essa farmácia estatizada, imaginem vocês, né? Quer dizer, duas vezes. Então, é inacreditável. Chega um agente do Estado e fala, olha, que farmácia legal, ela é nossa, né? Agora ela é interesse do povo
da União Soviética, então agora vocês não têm mais propriedade sobre essa farmácia, sobre essa empresa. Então, é uma coisa inacreditável. Muito cedo, quer dizer, não muito cedo, mas ao final da vida de adolescente, ela meio que foge para os Estados Unidos, ela tinha parentes nos Estados Unidos, ela vai para lá tentar a vida em Hollywood, é uma coisa interessante isso, ela tenta a vida em Hollywood como roteirista, ela faz até algumas pontas em filmes famosos à época, e conhece um grande ator norte-americano da época, Frank O'Connor, se casa com esse cara e, na medida em que ela começa a se tornar razoavelmente famosa como roteirista, ela começa a conceber uma filosofia que vai se tornando cada vez mais elaborada. Num primeiro momento, escrevendo romances filosóficos, mas depois ela já começa a escrever também livros ou artigos e colunas de jornal e ensaios de filosofia, portanto, não romanceada. A obsessão randiana é pela luta contra toda forma de coletivismo, né? Ela que vivenciou vamos dizer, o peso das políticas coletivistas, a ideia messiânica de alguns indivíduos em nome de grupos, defendendo ideias que fazem o indivíduo, enquanto tal, se dobrar a ideias de grupos. Isso para ela é inadmissível, portanto, toda a filosofia randiana passa, né, tem como eixo de sustentação o embate contra toda forma de coletivismo. Então, é uma filosofia do indivíduo, que toma o indivíduo na sua singularidade, é uma filosofia da racionalidade, portanto, que afasta todos os conteúdos metafísicos, todas as expectativas subjetivas em relação à leitura da realidade, e é uma filosofia que toma a realidade na sua dureza, né? A realidade tal qual é. Então, eu gosto muito desse elemento pragmático da filosofia randiana. Então, antes de tudo, olhar para o mundo tal como é e não como nós gostaríamos que ele fosse. A vida de Rand é a representação disso, né? É uma vida de embate, é uma vida de enfrentamento, é uma filosofia do empreendimento, é uma filosofia que não admite o sujeito dobrado, vamos dizer, submetido a uma ideia de destino, é uma filosofia da construção da própria história. Não por outro motivo, Ayn Rand vende dezenas de milhões de livros há muitos anos e toda vez que estamos em crise, voltamos a Ayn Rand. Nós tivemos agora a crise de 2008 nos Estados Unidos, que se irradiou em parte do mundo, e nesse momento de pico de crise, a Rand volta a vender dezenas de milhões de livros, exatamente porque é aquela filosofia do cara que, eventualmente, dormiu rico, acordou pobre, e agora o que eu vou fazer? Bom, eu posso deitar, chorar e esperar que a morte chegue o quanto antes, ou eu posso acordar e reconstruir a minha vida com a faca nos dentes. E a filosofia da Rand é essa, a filosofia do empenho, da luta, que não aceita a submissão do indivíduo a um destino maior do que ele. E mais de uma vez no livro se comenta que a história da vida da Ayn Rand parece quase que saiu de um dos seus contos, parece que quase saiu de um de seus livros, porque, salvo engano, uma coisa que me chamou muita atenção é que na primeira vez em São Petersburgo, quando foi estatizada, eu acho que era uma farmácia que ele tinha lá na Rússia também, e não foi somente o meio de produção, não foi somente a farmácia, enfim, a empresa do pai dela que foi estatizada, mas a casa também. A casa, inclusive, o apartamento deles. Tendo que morar com desconhecidos, e entre alguns desconhecidos, tinha também funcionários, por exemplo, que trabalhavam na farmácia do pai dela, e depois foi aos Estados Unidos, jovem, salvo engano, com quase 21 ou 20 ou 21 anos, chegou a quase passar fome, quando foi para Hollywood, depois voltou para Nova York, ela passou por necessidades imensas, num ramo que muitas vezes as pessoas não têm o mesmo respeito que teria por alguém que estivesse iniciando uma vida de medicina, por exemplo, que é muito mais tradicional, algo muito mais, que se vê com muito maior valor na sociedade, que era um ramo de roteirista, né? Uma estrangeira. Provavelmente o inglês dela não deveria ser o melhor inglês possível. Certamente não era, inclusive até porque o alfabeto é diferente do país que ela vivia, para onde ela foi. Enfim, e apesar de tudo isso,
ela conseguiu se tornar uma das mais influentes pensadoras e escritoras do século XX. Realmente parece que estamos de face a alguém de uma história de ficção. Não, é muito comovente. Você certamente passou pelo parágrafo, que para mim é um dos parágrafos mais bonitos da Ayn Rand, quando ela fala que o modelo coletivista é um modelo que afasta qualquer beleza, especialmente porque ele tende a resultar em fome, e quando você está com fome, você não consegue falar de outra coisa, você acaba falando de comida. Então ela falando, né, que em alguns momentos ela se ia com os grupos de amigos e de colegas e tal, que eles não conseguiam falar sobre poesia, sobre filosofia, sobre literatura. Lembra desse parágrafo? Não conseguem falar sobre essas coisas. Quando tudo que você tem a fazer é resolver um problema de fome. Então é muito triste e serve como advertência, e isso me deixa realmente emputecido, me desculpem o latim, que ainda hoje, né, Rodrigo, quer dizer, em pleno século XXI, nós tenhamos que vir a público e trabalhar no sentido de defendermos ideias de liberdade, ideias que estão ancoradas numa natureza humana de empenho, de construção, de luta, e que nós não tenhamos aprendido, pelo menos parte de nós, que não tenhamos aprendido com uma história tão triste quanto essa das políticas coletivistas, que estão sempre ali presentes no nosso horizonte, daí a necessidade de nos empenharmos em sentido contrário e não descansarmos, né? Mais do que, além da fome, é claro, o medo que sentem essas pessoas. Aliás, se eu posso fazer uma crítica ao livro, é o fato, naturalmente, que não era sobre isso o livro, mas falou um pouco desse contexto, era de ter trazido um pouco mais da crueza, da maldade, do terror vermelho no início ali da Revolução Russa, quando primeiro Lenin, depois Trotsky chegam ao poder, embora ela já tivesse saído da Rússia quando Trotsky chegou no poder, salvo engano. Esse seria o único ponto que eu fortaleceria um pouco mais, lembrando, porque embora nós saibamos isso, que qualquer pessoa que teve contato com o livro negro do comunismo, ou qualquer livro que conte um pouco sobre a história do comunismo, sabe o terror que foi. Mas a pessoa comum acaba achando até que isso é impossível, que o medo que a Ayn Rand, por exemplo, comenta de defender um ponto de vista numa faculdade, porque a família dela pode ser prejudicada, pode ser enforcada ou morta, é um negócio que está tão fora do nosso contexto que a gente acha que talvez nunca existiu, quando na verdade está aí, está batendo a porta. Quando um Dória, um governador, resolve decidir pegar os dados pessoais das pessoas para informar se está sendo cumprida ou não a quarentena imposta de cima para baixo para a população local. O próprio Hayek vai dizer que, até fez um post outro dia sobre isso, que a liberdade você perde como vai se fatiando o salame, né? Você não perde de uma vez, você perde em fatias. Então tira um pedacinho, tira outro pedacinho, e de repente, quando você acorda, você já não tem mais salame, você já não tem mais liberdade. Então é importante, cada momento desse de invasão, de embate contra as liberdades individuais, a gente abra a boca mesmo. Vi muita gente minorizando, diz, não, mas isso é uma coisa banal, o que tem a ver? Talvez seja uma coisa pequena que vai ganhando um espaço, uma projeção que a gente não quer para a nossa vida. Vai se acumulando e daqui a pouco você não tem mais nada, não tem mais nenhuma liberdade. Mas eu acho que da biografia da Ayn Rand, eu acho muito curioso, mas talvez isso não seja nem pertinente trazermos aqui à tona, mas a forma como ela lida até com os próprios relacionamentos pessoais dela, eles são muito refletidos da filosofia dela. No acordo, por exemplo, para você manter um relacionamento extraconjugal com seu próprio marido e outro também casado. Eu achei isso muito curioso, não sabia disso, e eu vejo de uma forma nem tão... Eu não vejo com bons olhos isso não, viu, Denis? Mas, Rodrigo, aquele negócio que o combinado não sai caro, né? Essa história é muito interessante, porque ela casada com o Frank, ela conhece o Nathaniel Branden, que é esse menino que chega a ela com 18, 19 anos, assim, apaixonado pela filosofia, e eles começam a se relacionar primeiro intelectualmente, depois eles vão se aproximando, né? Inclusive o casal Rand ela foi madrinha, né? E o marido padrinho de casamento desse moço com a sua esposa, e os dois meio que
passam a ter um relacionamento, mas não sem antes pedir autorização dos seus respectivos cônjuges, né? Então ela chega no marido e fala, olha, tô gostando do cara, tudo bem por você? Ué, tudo bem. Diz que ela era bastante incisiva, assim, meio general na condução do processo. Então não era muito que o cara tinha o que dizer, não. Mas é isso, assim, até nos seus relacionamentos pessoais, tem uma história divertidíssima com o Rothbard, né? O Rothbard que, na verdade, frequentou o grupo coletivo, que era o grupo de filosofia que ela tinha, inclusive o Alan Greenspan, do Fed, né, presidente por tantos anos do Fed norte-americano, frequentava o coletivo, ainda molecote, e o Rothbard frequentava o coletivo, e num determinado momento o grupo da Ayn Rand começou a pressioná-lo, porque ele ficou noivo de uma cristã, uma moça cristã, e a Rand, conta-se a boca pequena, botou pressão, falou assim, como, você vai casar com uma cristã? Você tá de sacanagem, né? Que horror, cara, porra, deixa o cara casar. Não é coisa para nós, né? Nós somos representantes de uma corrente racionalista. E o Rothbard, então, se sentindo pressionado, espana, casa com a moça e sai do grupo coletivo, e daí para frente é só facada, coice e cusparada entre os objetivistas e os anarcocapitalistas, né? Rothbard versus Ayn Rand. Lembrando que não foi sempre assim. O Rothbard escreve uma carta de fã assim que lê. Depois? Não, antes da ruptura, o Rothbard escreve uma carta de fã para Ayn Rand, depois que lê a Revolta de Atlas. Assim, a gente até colocou um vídeo no Instituto Mises Brasil comigo falando isso, e tem lá as cartazinhas. É uma carta completamente apaixonada. Eu acho que você leu, Rodrigo. É uma carta muito forte, assim, de admiração mesmo, uma coisa fortíssima. Então, é uma relação meio que de amor e ódio, porque envolve elementos pessoais, envolve elementos subjetivos, não adianta. Pois é, muito interessante. Mas acho que podemos entrar na filosofia propriamente dita da Ayn Rand, e talvez o primeiro capítulo teórico do trabalho é aquele que introduz talvez a principal contribuição dela, ou ao menos a chave para a compreensão do pensamento da Ayn Rand. O nome do capítulo é Por uma Ética do Egoísmo, e eu não tenho certeza, precisaria ver a tradução desse termo do inglês. Ele vem do selfishness. Selfishness. E seria essa situação de que o egoísmo não necessariamente seria algo ruim, mas não é necessariamente na forma como Adam Smith, por exemplo, vê o egoísmo como um instrumento para que as pessoas podem ser egoístas e cada um olhando para o seu próprio umbigo, cada um trabalhando, fazendo o seu melhor trabalho, chegaria a ter uma sociedade próspera. O argumento da Ayn Rand não passa por essa lente econômica, ao menos no meu entender. E você poderia explicar um pouco melhor para a gente como é que se encaixa na filosofia da Ayn Rand o egoísmo dela? Tá, vamos lá. Em primeiro lugar, a Ayn Rand ela é autora de uma corrente filosófica, de uma vertente filosófica que ela denomina objetivismo. E o que é o objetivismo randiano de modo geral? É a ideia de que a realidade possui uma concretude e que nós devemos utilizar a racionalidade como instrumento fundamental de compreensão desta concretude do mundo tal qual é. Portanto, como eu disse agora há pouco, é uma filosofia que afasta do horizonte do indivíduo que analisa as coisas humanas e o mundo, que afasta do horizonte desse indivíduo qualquer elemento de subjetividade, de metafísica, entendida em sentido vulgar, ou seja, expectativas religiosas, expectativas individuais, doxa, achismo. Então, isso não interessa no cálculo. O que você acha, o que você imagina ser, ou como eventualmente uma divindade atua sobre a sua vida. Nós estamos claramente diante de uma filósofa ateia, né, que afasta, portanto, todos esses elementos exteriores do modo como se vê o mundo. Então ela vai dizer o seguinte, bom, diante disso, diante do quadro de realidade, qual que é o princípio moral essencial a ser posto como eixo de sustentação de qualquer discussão relativa à ética, à vida humana do indivíduo?
a vida humana tomada na sua singularidade, a vida do indivíduo. Eu sou o meu mais alto padrão moral. Portanto, todas as minhas ações devem tomar como objetivo supremo a mim e o meu interesse individual como princípio, meio e fim da ação. Eu, quanto indivíduo. A isso está relacionado, inclusive, o conceito de felicidade em Ayn Rand. Pois bem, então você faz derivar daí uma filosofia fortemente egoísta, que coloca o auto-interesse como primordial. No entanto, não o egoísmo no sentido vulgar. Você leu lá a passagem que ela diz o seguinte: quando você vai ao dicionário, né, a Rand chama, quando você vai ao dicionário, o que você encontra no verbete egoísmo? Agir no auto-interesse. E não tem nenhum julgamento posterior a isso, dizendo se esse agir no auto-interesse é ruim ou é bom. Ninguém está fazendo um julgamento moral a respeito disso. Está simplesmente agir no auto-interesse. E é isso o que dá sustentação à filosofia randiana. Um egoísmo que coloca o indivíduo como primordial. No entanto, não se trata de um egoísmo que coloque o outro como meio para atingir um determinado fim. Ela vai dizer, né, tem essa passagem clássica, não é pensar no objetivista, não é pensar no egoísta, alguém que vai sair passando por pilhas de cadáveres para realizar este seu auto-interesse. Por quê? Porque esse auto-interesse só pode ou só deve ser realizado na medida em que ele for racionalmente calculado. E na medida em que ele é racionalmente calculado, ele não ameaça a possibilidade do outro também agir no seu auto-interesse. Portanto, há uma fronteira de proteção da minha ação individual com relação ao outro, quando a ação é movida pelo auto-interesse, que é a racionalidade. Quando é que o egoísmo é um problema? Quando ele é um egoísmo irracional. Quando ele é um egoísmo não virtuoso. Porque o egoísmo irracional ameaça a possibilidade de o outro fazer uso também da sua liberdade, também segundo um cálculo racional. Então, em última instância, Rodrigo, o que está em jogo, sim, é agir no auto-interesse, mas não um auto-interesse que coloque em xeque a possibilidade mesma de uma vida em comunidade. Antes, pelo contrário. Quando eu estou bem, quando eu me realizo, quando eu construo, eu imediatamente crio ao meu redor um ambiente de positividade, de prosperidade, que contamina, portanto, todo o resto. A grande crítica de Ayn Rand é no sentido de nós termos criado uma civilização ancorada no contrário. Em vez de ancorada no egoísmo virtuoso ou racional, num altruísmo que é muito mais resultado de uma expectativa social do que propriamente de um cálculo racional. Então, nós somos criados da seguinte maneira, eu cito sempre esse exemplo. Você está tomando um sorvete, criancinha, o seu pai chega em você e diz assim, já ofereceu para o seu coleguinha? Já ofereceu para o seu amiguinho? Nenhum pai chega no menino e fala assim, você está satisfeito? Sim, pai, estou satisfeito. Agora você poderia dar um pouco para o seu coleguinha? Não. Você já parte do pressuposto de que, contrariando os meus interesses individuais e a possibilidade de realizar esses interesses, eu preciso olhar para o outro em primeiro lugar. E quando você coloca uma estrutura social que olha para o outro em primeiro lugar, que é uma estrutura altruísta, você, na verdade, vai dizer, Ayn Rand cria uma comunidade de hipócritas, que é o que, para Ayn Rand, em grande medida, nós somos. Pessoas que agem com o olhar no outro, esperando um reconhecimento social deste olhar para o outro, e não resultado de interesse racional individual. Algo que me chamou a atenção na leitura do livro, embora isso esteja um pouco à frente da leitura sugerida, que era até o capítulo 4º, é aquela expressão do conto do Victor Hugo, dos comprachicos, que seriam aqueles donos de circos ali no início da contemporaneidade, da modernidade, que formariam aberrações com os métodos mais abomináveis possíveis, abominações corporais,
colocar as pessoas em vasos pequenos para o corpo deles ficarem deformes, e assim sucessivamente, e comparando essa postura desses que criam os comprachicos aos formadores de opinião, mais do que isso, aos pedagogos na modernidade, de modelar essa visão, essa mente não egoísta, essa mente subserviente ao interesse dos outros, sem se preocupar com a sua própria. E teria mais algum comentário em relação a essa parte? Você cria sujeitos distorcidos, né? Você cria sujeitos que, vamos dizer, estão em descompasso com a própria natureza. Eu me lembro de ter feito um curso para empresários, por mera curiosidade, e falava-se muito sobre isso, né? Então, e eu gosto de citar esse caso. Então, a mulher se arruma toda, ela passa o dia inteiro, ela vai ao cabeleireiro e se prepara, e faz limpeza de pele, faz uma maquiagem maravilhosa. Aí ela chega no final da noite, se apresenta ao seu namorado ou à sua namorada, para ser politicamente correto, e aí o marido diz: olha, como você está maravilhosa. E ela: não, meu bem, são seus olhos. Aí quer dizer, não, peraí, sim, orgulho de realização, quer dizer, eu agi no meu interesse, eu fiz bem, eu realizei uma determinada ação, e sim, o orgulho é o resultado natural de uma ação bem realizada, de uma produção que instaura em você interesse. Então, outro dia, até brincando com o meu editor, querido amigo Alex Catarino, a gente terminou uma dessas obras, eu falei: Alex, eu estou muito orgulhoso. E ele é um católico fervoroso, eu não posso falar em orgulho. Falo, pois eu sou randiano, eu posso. Estou baita orgulhoso, porque fica de madrugada trabalhando, dá um trabalho monstro fazer isso, e quando termina, sim, eu estou muito orgulhoso. E a nossa sociedade, ela, um tanto, penaliza isso. É feio, você não pode sentir orgulho, porque é um sentimento menor. Como menor? Quer dizer, isso é o que te promove enquanto indivíduo. Essa ideia de que, então, nós estamos numa era que a Ayn Rand vai chamar de a era da inveja, a era dos invejosos. Quer dizer, nós estabelecemos padrões medíocres de convivência, e qualquer um que se destaque para além dessa mediocridade, em sentido latino, né, de mediano mesmo. Qualquer um que se destaque para além disso merece uma reprimenda, e não os nossos aplausos, porque nos projeta para além deste ambiente medíocre. É péssimo, isso é simplesmente horrível. Então, o que Rand pretende é promover um indivíduo que rompa fronteiras, que propicie evolução, que propicie inovação de maneira racional, sem prejudicar o outro, porque no fim todos vêm dragados por este movimento de evolução, né? Nós estamos aqui conversando numa webconferência, resultado de um trabalho empreendedor de alguém que estava numa garagem aí, que falou assim: vou criar um negócio para resolver o problema. E esse cara deve ser aplaudido, a gente não deve simplesmente menosprezar o trabalho dele achando que é coisa comum, porque não é. Então é uma inversão de uma marcha de compreensão da realidade que nós devemos promover hoje em dia. A Ayn Rand promove, então, uma visão que combate o relativismo moral que estamos tão acostumados na academia, propõe uma espécie de realismo moral, e esse realismo dela sem estar embasado numa religião ou num valor transcendental. Esse, você sabe que foi o motivo de um embate pesado entre os randianos e os anarcocapitalistas de Rothbard. Essa ideia de que, para Ayn Rand, é preciso projetar, tanto quanto possível, a ideia de um homem ideal. Né? E esse homem ideal, ele deve se projetar na realidade, tanto quanto possível. Tem muita gente que utiliza essas passagens como modelo, como fonte de crítica do pensamento randiano, que é tão racional, mas falar de homem ideal. Mas entenda, o homem ideal como um homem que é capaz de fazer cálculos a partir de uma faculdade que lhe é própria, que nos foi propiciada pela natureza, que nos difere de todo o resto. Por exemplo, lá no primeiro capítulo do livro, você vai se lembrar que ela fala que, no primeiro não, porque o primeiro é a biografia, mas no segundo, ela vai dizer o seguinte: olha, um vegetal, ele não decide sobre a sua existência ou não existência.
Uhum. A planta, quando ela ganha uma certa, vamos dizer, quando ela ganha a possibilidade de sobrevivência, ela não escolhe caminhos, ela não escolhe viver mais ou menos. Então, se uma pedra rola sobre ela, ela simplesmente, por determinação natural, ela busca possibilidades de sobrevivência. O animal, talvez com uma capacidade senciente superior, mas não à altura do homem, também age de maneira quase que mecânica, né? Então, ele escuta a ração caindo no pote e vai comer. Ele não vai comer se ele não tiver com fome, mas ele reage instintivamente a esses estímulos. O homem não. O homem é diverso. Nós podemos, inclusive, optar por retirar a nossa própria vida. Então, essa anterioridade da liberdade, essa liberdade que está na base da ação humana, é que garante, por exemplo, o fato de nós avaliarmos as coisas segundo o seu valor. Então, aquilo que tem valor para mim, eventualmente não tem valor para você, porque nós contamos ambos com esta anterioridade da liberdade. Sem liberdade, o valor desaparece. Sem liberdade, a possibilidade do cálculo valorativo desaparece. Você volta a uma condição animal. Se você vive um regime como o soviético, se você vive um regime como o regime comunista, se você vive um regime como o regime estatista, que atos de vontade ou de escolha que você tem? Me permita um parênteses aqui para quem está nos ouvindo. Eu tenho um querido amigo, Vladimir Pershin, que é russo e que vivenciou de pessoa a queda do regime soviético. É muito interessante, ele tem fotos, ele novinho com a bandeira do regime soviético, era uma coisa muito interessante. E ele fala, e hoje ele está no Brasil, fala um português extraordinário, é professor da Federal do ABC, em São Paulo. Um dia, tomando café com ele, ele falou assim: Denis, até hoje, eu vou ao shopping, eu não estou acostumado com a possibilidade de escolher as coisas. Eu olho aquele tanto de pares de tênis, é um tanto comovente o depoimento dele, porque é um cara que está lá agora, ele é talvez um pouquinho mais velho do que eu, olha para aqueles pares de tênis lá, todos disponíveis, e ele fala: eu não fui criado para escolher. Eu fui criado num momento histórico no qual tinha lá um par de tênis, você ia e pegava. Não interessa se o número era 3 vezes maior, 3 vezes menor, não interessa. Você ia e pegava. Tinha um uniforme, você ia e pegava. Tinha comida, você ia e pegava. Não tem escolha, sabe? Não tem a possibilidade da valoração. Não, eu não quero esse branco, eu quero aquele colorido, eu quero aquele preto. Não existe isso no universo coletivista. O universo coletivista animaliza, coisifica. O universo estatizado, ele é contra a possibilidade de você estabelecer julgamentos de valor. Isso é mais bonito, isso para mim interessa mais. E poder valorar livremente é um pressuposto fundamental da nossa existência, das nossas escolhas morais. E não ir lá e pegar o que tem, como faz um cachorro no fundo de um quintal que só tem aquela ração para comer. Ele vai lá e come. Ele não faz escolha. É o que tem para ele comer. Muito, muito bom, muito bom. E é uma bestialização do humano. Eu tenho um termo da filosofia do qual eu gosto muito, que talvez lhe caiba bem, que é a gente fala reificar, que é coisificar. Você coisifica e você animaliza, você destrói o indivíduo. Qual que é o problema do coletivismo? É que você aniquila o indivíduo. Rand viu a uma certa distância Holodomor, a fome na Ucrânia de 1930, que foi provocada pelo regime soviético. Os caras olham e falam assim: deixa morrer. Nós temos interesses naquela região, é importante que essas pessoas morram de fome. Aí você fala assim: existe alguma crise moral em quem toma uma decisão dessa? Não existe, porque são coisas. São partes de uma engrenagem, que estão ali para serem imoladas em nome de um sacrifício que tem como objetivo algo maior. Quando o grande problema desses cálculos é
Quem faz o cálculo? Quem determina o que importa ou o que não importa? Quem determina quem morre e quem vive? Por isso que a filosofia randiana é uma filosofia do indivíduo que não aceita a submissão, do indivíduo que se constrói, do indivíduo que calcula e projeta o seu próprio destino e que não aceita se dobrar diante da vontade do outro, por ser mera vontade do outro. E o fato de ser coletiva, uma vontade, vamos dizer, desse outro, não dá a ela maior autoridade sobre os desejos individuais, sobre as possibilidades individuais. Então, o fato de terem muitos defendendo uma ideia não dá legitimidade a essa ideia. Uma preocupação que me foi recorrente ao ler o trabalho, ao ler o livro, foi em relação ao valor que é dado ao humano em razão de sua racionalidade. Sim. Se o ser humano, por exemplo, se ele não atingir um patamar de racionalidade, visto como essencial para que a filosofia da Ayn Rand se aplicasse, para que ele não fosse considerado coisa, uma criança, um bebê ou algum indivíduo que tenha alguma debilidade mental, tem algum atraso de formação, por exemplo, essas pessoas são abarcadas pela filosofia randiana, ou a gente teria aí uma postura um pouco anti-humanista? Não, na verdade, sim. As ações egoístas, racionais, tem muita gente me perguntando sobre o egoísmo racional de Ayn Rand, nesse momento de pandemia, falando o seguinte, mas espera aí, se for do meu interesse sair e, fazendo uso da minha liberdade, não me dobrar a qualquer quarentena, qualquer possibilidade de isolamento, eu quero sair, quero encostar nas pessoas, etc. Eu não posso fazer isso? Não, porque isso não é racional. Não é racional. Fazer uso da sua liberdade sem a mediação da razão significa libertinagem, porque aí você afasta todo o conteúdo de responsabilidade derivado do uso racional dessa liberdade. Então, tudo bem, eu estou com muita vontade de sair de casa e sair abraçando todos os velhinhos que eu encontrar pela rua com a possibilidade de estar contaminado. Isso não é razoável, isso não é um egoísmo racional. Isso é colocar todos que estão à minha volta em risco e, por via de consequência, inclusive os meus, inclusive aquilo que me interessa e que está mais próximo. Então, o cálculo nunca é fazer o que eu bem entendo, afastar aquilo que simplesmente, aparentemente, eu devo ignorar. Então, uma pessoa que não tem uma plena faculdade mental, uma pessoa que tem dificuldades pontuais de cálculo ou de sobrevivência numa realidade como essa, eu explico isso com uma metáfora, e eu sempre volto a essa metáfora, porque para mim ela é muito randiana. Avião entra em processo de descompressão, as máscaras caem. Qual é a ordem? Coloque primeiro em você. Primeiro você colocou, está respirando? Aí você vai salvar o filho, o deficiente físico, o velhinho, etc, etc. Você, então, se salva em primeiro lugar. Porque, do contrário, você aí, usando uma outra metáfora, você corre o risco de, por exemplo, uma pessoa se afogando, você, eu sei nadar mais ou menos. Você vai lá, ela te afoga e te draga junto. E os dois morrem. Então, em situações como essa, o cálculo deve ser do tipo... A Rand fala disso. A Rand fala o seguinte, você olha e diz assim, eu não sei nadar o suficiente para salvar uma pessoa. Deixa morrer. Deixa morrer. É difícil falar isso. É difícil fazer isso. Você olha e fala assim, mas a vontade é de ir. Vocês dois vão morrer. Então você não deve se colocar em risco diante do outro. Mas, estando bem, tendo condições técnicas de atender a demandas, você vai fazer isso. Né? A filosofia randiana é uma filosofia que evoca a generosidade legítima. O grande problema, Rodrigo, é quando o cara diz assim, Denis, pega aí metade do seu salário, passa aqui para mim que eu vou colocar em hospital público. Fala assim, mas espera aí, meu filho, como você vai colocar isso? Como é que você vai gerir esse dinheiro? Não, confia em mim. Eu vou te tirar esse trabalho. Aí eu falo, mas eu não concordo com isso, você está me extorquindo. Eu não assinei nenhum contrato social que me diga que você está autorizado a tirar 50% do que eu produzo para colocar seja onde for. Não, mas deixa que eu, Estado, tomo conta disso e me entrega o que entrega.
Então, na verdade, o que eu quero é que essas estruturas coletivistas se afastem para que atos de generosidade legítimos sejam empreendidos. Cuidar do outro, que também está no meu interesse. Sim. Colocar o outro como possibilidade também do meu interesse racional. É autointeresse. O autointeresse, ele não, a priori, ele não tira o outro do meu horizonte. Ele contempla o outro. Entendido. Eu acho que essa é a grande fonte da incompreensão da Rand, talvez seja justamente nessa questão do altruísmo visto como algo negativo, mas não é o altruísmo de fazer o bem para o outro, isso não está fora da possibilidade da Ayn Rand, pelo contrário, é até estimulado desde que seja feito quando a gente já tiver construído, já tiver bem estabelecido a própria sobrevivência do indivíduo, a própria vida, rendimento, produtividade e os demais valores que o indivíduo veja como... Ela vai dizer, Rodrigo, que é desde que isso não viole os meus princípios morais. O outro, quer dizer, ajudar o outro, colocar o outro no meu horizonte, desde que isso não viole os meus interesses individuais e, portanto, os meus princípios morais. Quando ajudar, colaborar com o outro, viola os meus princípios morais, isso é uma violência que não deve ser aceita. É esse o ponto aí nodal dessa filosofia randiana, que muitas vezes é incompreendido, e que aí os caras vão dizer, essa velha megera, que não gosta de ninguém, de jeito nenhum. Não tem nada de megera na filosofia randiana. Superada essa etapa, duas outras provocações que eu posso fazer. A primeira delas é quanto à questão do problema do conhecimento, do limite da razão e da tentativa de você construir instituições sociais do zero. E isso contrasta radicalmente, na minha opinião, a visão evolucionista de uma sociedade, o evolucionista das instituições e do direito de uma sociedade, que a gente vê, por exemplo, em Hayek, nessa tentativa justamente serviriam as instituições sociais para reduzir a complexidade, para usar uma expressão luhmanniana, das instituições sociais, das relações possíveis entre as pessoas, que seria a partir dessa tentativa e erro, dessa construção de normas, de formas de conduta, seja ela substanciada em normas religiosas, por exemplo, ou seja ela substanciada no próprio direito civil, no pandexismo, ou nas vertentes de direito civil evolucionistas, justamente, e contrastando isso a uma tentativa de reanalisar todo o aparato social a partir de uma lógica racionalista, objetivista, ou ainda, como em determinada expressão no livro se fala, do utilitarismo tout court, o utilitarismo todo curto em expressão literal, mas o utilitarismo em sentido pleno, em sentido aberto. E como você vê essa possibilidade da crítica hayekiana dos limites da razão, da necessidade de ter instituições que a gente simplesmente não entende, são instituições que a gente segue por serem seguidas, e a virtude dessas instituições não racionais, por assim dizer, seria derivado desse processo evolucionista, desse processo de construção sucessiva que nenhuma mente humana tem condição de absorver em sua integralidade. Você vê alguma resposta do objetivismo a isso? Vamos lá, eu vou tentar esboçar alguma coisa, Rodrigo. Na verdade, talvez a concepção de racionalidade em Rand não esteja assim tão distante da concepção hayekiana. São dois momentos diversos. Uma coisa é a razão tomada como uma faculdade, a racionalidade tomada como um instrumento. E isso está muito ancorada, por isso que Rand vai dizer que a única influência filosófica que ela sofreu na vida foi Aristóteles. Isso está muito ancorado numa concepção grega de filosofia, que é a nossa capacidade de logistikon, que é de calcular exatamente, de fazer contas. Então, isso coloca a racionalidade não como um fim em si, mas como uma ferramenta. Pois bem, essa ferramenta é que vai nos situar diante de realidades concretas que, como um todo, são irrastreáveis. Nós todos estamos postos numa existência fortemente marcada por incertezas, por um futuro completamente aberto.
Veja, nesse momento a gente está aqui conversando por força de uma situação concreta que surgiu em função de uma pandemia, né? A gente não se conhecia há uma semana atrás. E talvez se não fosse a pandemia, a gente não estivesse aqui estabelecendo essa amizade, eu estaria fazendo 1000 outras coisas e você com seus projetos. Então, esta realidade que se constrói em pleno voo, e daí coloca a racionalidade como instrumento de compreensão do momento concreto, e daí do homem se situar em cada momento concreto como esse. O que Hayek vai dizer não está muito distante disso, que é o grande problema do socialismo, o grande problema do comunismo, o grande problema dos racionalistas cartesianos, como ele vai chamar, são aqueles caras que imaginam que nós podemos domar o curso da história a partir de uma perspectiva racional. Então, eu vou dizer assim, olha, Rodrigo, então, com base no que nós queremos do nosso Estado, você agora vai plantar cenouras, eu vou plantar batatas, e minha esposa vai criar gado, porque assim nós vamos nos alimentar, eu vou estabelecer aqui uma economia planificada de 5 anos, só que a gente não combina com a realidade. A realidade, ela tem uma dinâmica, um fluxo próprio. Por isso que o Hayek vai dizer, os socialistas, eles erram quanto aos fatos. As intenções são maravilhosas, mas qual é o fato? O fato é que o futuro é algo completamente aberto. E Ayn Rand reconhece isso também. E também reconhece o fato de que nós só vamos estabelecer estruturas sociais minimamente consolidadas se liberarmos o indivíduo para fazer uso da sua razão no seu autointeresse. Que não está, vamos dizer, filosoficamente tão distante do pensamento hayekiano no meu entender. Que é, olha, eu tenho fatos concretos, me estabeleço a partir de cálculos racionais, sem projetar uma realidade que é fantasiosa enquanto ela não se realiza. Então, eu não sei se eu respondi a sua pergunta, mas me parece assim que, de alguma maneira, ambos estão naquilo que o Kant chamaria de profundo abismo da experiência. Eu sumi de você? Não, eu sumi. Tá aparecendo. Tá aparecendo normal para mim. Para mim aqui deu uma parada. De um profundo abismo da experiência humana. Quer dizer, eu acho que ambos tomam a nossa existência concreta e a razão como instrumento calculante como o fenômeno essencial. Não sei se você está de acordo ou não, em que medida estaria ou não, mas eu acho que é mais ou menos por aí. Não, eu achei uma boa explicação. De fato, a Ayn Rand ela não propõe regras fixas ou não propõe determinação prévia do que as pessoas efetivamente têm que fazer, mas estabelece o mínimo necessário para possibilitar o convívio humano. Ela estabelece uma estrutura sobre a qual as relações sociais podem se desenvolver, as formas de pensar podem se desenvolver. Ao menos foi a forma como eu entendi até agora, mas naturalmente o que eu tenho em relação a Rand é somente uma introdução. Eu teria que me aprofundar muito mais, como fiz com Hayek, para poder ter certeza quanto a isso, mas eu achei a sua resposta satisfatória, assim. Eu achei que explicou bem. Na verdade, então vocês continuam me vendo, né, Rodrigo? Porque eu estou parado na minha imagem. Ok. Tem essa concepção grega, que permeia a filosofia de Aristóteles, que é muito forte dentro da filosofia randiana, de que de futuro como incerto, eu sempre cito esse exemplo, porque eu gosto, é bem interessante. O grego, quando vai conjugar o verbo no futuro, ele... Oi, tá me ouvindo, né? Eu tô te ouvindo, pode falar. Tá. Quando o grego vai conjugar o verbo no futuro, ele usa um sigma, ele usa a raiz do verbo, mais um sigma, que é um S, mais a desinência, mais o rabinho da palavra. Então a gente chama de futuro sigmático. Para quem estuda o grego clássico, a gente chama de futuro sigmático. Mas também chamamos de futuro desiderativo, de futuro de desejo. Basicamente por quê? Para o grego, conjugar o verbo no futuro é um problema. É um problema porque você está conjugando uma ação, você está projetando uma ação que tem muita chance de não acontecer. Então, para o homem grego, é uma excrescência conjugar o verbo no futuro. A mesma coisa para um liberal. Para liberal, quando você fala em futuro, você fala em possibilidades infinitas.
E, na verdade, o que você faz é se colocar da melhor maneira possível dentro de um certo ambiente de concretude. É só o que dá para fazer. Para além disso, é projeção racionalista ingênua. É a ingenuidade dos racionalistas, né, como vai dizer o Hayek. Então, a racionalidade randiana, assim como a racionalidade hayekiana, de ingênua não tem nada nesse sentido, no meu entender. Oi, você está me ouvindo? Eu estou te ouvindo, estou te ouvindo. Ah, maravilha, maravilha. Eu dei uma travadinha rápida aqui, mas eu consegui pegar bem o que você passou até agora, Denis. Denis? Alô? Agora você voltou. Agora foi eu que travei. Que bom, que bom. Ainda estamos vivos. Podemos continuar. Tenho mais uma provocação para fazer para você, Denis. É um subcapítulo do capítulo 3, em que fala: não existem conflitos de interesses entre homens racionais. Eu, como estudante do direito, eu, como jurista, vejo essa frase com muito ceticismo, em razão do fato de que estou acostumado a ver pessoas que absolutamente têm certeza de que suas expectativas do direito, que aquilo que eles acreditam ser o correto, e em razão disso vai até a justiça e se degladiam duas pessoas, como eu disse, racionais e com interesses diversos que estão degladiando entre si. Mas não é exatamente isso que a Ayn Rand está falando com a existência de conflitos de interesse. E eu queria que você explicasse um pouco melhor o que significa não existir conflito de interesse entre homens racionais. A grande questão é que a própria formulação da sua frase já traz metade da resposta, que é assim: as pessoas não acreditam que seja a melhor resposta para o problema delas. Então, assim, nós temos uma questão que é a subjetividade do julgamento, né? E tudo que a Rand quer afastar no interior dessa sua filosofia hiperracionalista é a subjetividade do julgamento. E a única maneira de você afastar essa subjetividade é por meio desses dois elementos fundamentais que dialogam constantemente entre si: a realidade tal qual é e o cálculo racional. O grande problema, Rodrigo, é que pouquíssimos de nós estão dispostos a fazer concessões a dados da realidade quando eles contrariam as nossas expectativas individuais. Nós somos muitas vezes movidos pelas paixões, nós somos muitas vezes movidos pelas inclinações. Então, e às vezes nós não nos dobramos às maiores evidências que são dadas pela realidade. Enquanto a gente está fazendo essa live, eu acabei de assistir há pouco um pronunciamento do Boris Johnson, primeiro-ministro da Inglaterra, que saiu agora, ficou em estado grave na UTI com o Covid-19, e um homem que até poucos dias atrás estava assim: essa gripe, por favor, né, moçada, vamos lá, eu vou sair cumprimentando as pessoas do mesmo jeito. Eu acho que você vai lembrar que tem alguém parecido fazendo isso. Assim, tá tudo bem, eu vou lá. O cara gripa, e contra tudo aquilo que ele imaginava ser, ele faz um discurso de líder, ele faz um discurso de estadista, porque o estadista é aquele cara que percebe muitas vezes que tem que voltar no que ele acreditava e dizer assim: olha, a realidade é diferente. Então, muito obrigado aos médicos, muito obrigado à rede de proteção britânica, muito obrigado aos enfermeiros. Ele faz um agradecimento especial aos enfermeiros. Assim, é comovente a fala dele. Porque, às vezes, nós precisamos de um choque de realidade para que as nossas leituras subjetivas de mundo simplesmente se desfaçam diante de nós. E, em última instância, é isso que a Rand está propondo. É que se nós bebermos no bom senso e na racionalidade, a gente não precisa adoecer para reconhecer a realidade como é. É claro que há situações históricas nas quais isso se torna um pouco mais difícil, um pouco mais confuso, mas na maior parte das vezes nós sabemos exatamente como conduzir a questão, mas as paixões, o comportamento animal,
a ideia de que o outro está observando, que eu preciso agir em função do olhar alheio, isso contamina o nosso julgamento racional. Então, o que o Rand diz em última instância é: se você faz uma boa peneirada da situação concreta, não haveria tantos conflitos quanto aqueles que nós vislumbramos no nosso dia a dia. Porque esses véus, né, de subjetividade cairiam em grande medida. Então eu brinco sempre com os meus alunos, né? Às vezes você está num relacionamento conjugal e pode não ser um relacionamento conjugal, mas um relacionamento de paixão com o seu político, com a sua religião, com a sua concepção ideológica de mundo, e de repente você sabe lá no seu íntimo do cálculo racional que aquilo não condiz com a realidade das coisas, mas você ainda assim permanece nesse relacionamento que passa a ser patológico, doentio em alguma medida, para reforçar uma posição que você assumiu antes. Eu tenho colegas com doutorado na universidade, gente que fez um percurso intelectual interessante, que defende ideias que são absurdas, sob qualquer ponto de vista de uma avaliação racional da sua concretude histórica. E o cara insiste. Insiste porque dói nele, dói falar assim, eu estou errado. É uma pena, porque no fim é isso, né? É você não se entregar a um dado de realidade. Muito bom. Gostei da resposta. E, em sequência, um tema que não é bastante caro, um dos pressupostos filosóficos da escola austríaca, não filosóficos, mas um dos princípios da escola austríaca e da economia de uma forma geral, é a subjetividade do valor dos bens e serviços, a subjetividade da formação de preços, enfim, esse subjetivismo valorativo no que tange a economia. O objetivismo da Ayn Rand, ela de alguma forma conflita com o subjetivismo de Menger, Mises e Hofbra? Rodrigo, você citou um tema que é miserável, assim, dentro desse embate de escola austríaca com o pensamento randiano. Você preparou um golpe, né? Porque, na verdade, o que você tem são intérpretes de Ayn Rand que vão entender... A posição dela talvez nunca tenha sido muito sistematizada, o suficiente para dizer assim, de maneira assertiva, que a posição dela é favorável ou ao contrário em relação a isso. Mas vamos lá. Eu vou oferecer a leitura que eu faço do texto randiano. Ora, isso está linkado com o que a gente disse no começo. Se o pressuposto da existência humana é liberdade, e se, como derivação dessa liberdade, eu tenho a possibilidade do julgamento valorativo, eu quero crer que isso não esteja em descompasso com a questão do valor subjetivo da mercadoria, o valor subjetivo de um determinado objeto ou de uma determinada ação para aquele que a avalia. Outros vão dizer o seguinte: não, mas você não pode cair numa subjetividade absoluta em termos valorativos, exatamente porque na medida em que você tem a razão como instrumento racional, como instrumento de cálculo, você acabaria afunilando isso para determinados padrões de avaliação. Então, eu vou te responder fugindo da resposta, vamos dizer, definitiva para o assunto, porque, na verdade, boa parte da fortuna crítica ainda se debate com relação a esse conceito randiano, associado ou não, mais próximo ou mais afastado da escola austríaca. Eu gostaria muito de dizer que está tudo certo e que para Rand permanece essa teoria do valor subjetivo. Não sei se a coisa caminha exatamente dessa forma. A partir da rasa leitura que eu tenho do objetivismo, eu não vejo como necessariamente conflitantes, em razão do fato de que uma coisa se refere à forma de organização da sociedade e outra no como o indivíduo vê o mundo e como ele decide viver a vida dele.
O que me incomoda um pouco na leitura das breves lições, na leitura da Ayn Rand e o devaneio do coletivismo, é esse retorno, às vezes, da Rand para alguns tipos de prazeres, por assim dizer, que sejam mais valiosos do que outros, e que, às vezes, a satisfação de de necessidades efêmeras não seriam não deveriam ser seguidas pelo homem racional da mesma forma que necessidades mais altas, como, por exemplo, comprar um imóvel para você trabalhar, ou alugar um terreno para você produzir mais, seria algo mais valioso, seria algo que o homem racional deveria seguir, mais do que gastar esse mesmo dinheiro comprando uma bolsa da Louis Vuitton para sua esposa, por exemplo. E acho que até um bom exemplo, porque ele está pensando na esposa, não está pensando nem no valor para ele mesmo. Mas, então, eu não sei, eu não tenho certeza se a Ayn Rand ela se colocou numa posição definitiva nessa matéria, porque não é sempre, pelo menos nessa introdução, que eu vi essa postura dela de querer decidir o que é um valor maior, uma utilidade maior, um prazer de mais alta categoria. Acho que é a expressão do John Stuart Mill, se não me engano, que ele coloca em categorias de utilidade mais avançadas ou menos avançadas, e o quanto ela não permite, não está justamente dentro desse escopo de liberdade, desse escopo do individualismo, do egoísmo racional, decidir o que é melhor para ele ou não. Mas, enfim, é um tema interessante. E eu tenho uma curiosidade, eu tenho uma pergunta deles. Você se considera um objetivista propriamente dito? Olha, sabe que eu nunca pensei nessa pergunta, assim, de me colocar como um objetivista. A filosofia randiana me seduz muito fortemente, assim, a despeito de algumas... Eu estou escrevendo agora um artigo, estou terminando esse artigo. Outro dia publicaram no site do Instituto Mises Brasil, e foi para a página do Facebook, um texto do Jesus Huerta de Soto, que é um grande nome da escola austríaca e tudo, Sim. E descendo o cacete em Platão e abordando aquela ideia... Eu vi, publicou no Instituto Mises, né? E aí até eu fui lá nos comentários e as pessoas, mas o Instituto Mises Brasil publicando isso, tem que publicar. E quem se incomodar tem que responder. E eu vou responder um texto sobre... E eu estava exatamente preparando esse texto. Na verdade, muitas vezes nós somos vítimas daquilo que eu chamo de uma leitura teorética do filósofo. O que significa isso? Você se apropriar do pensamento de um determinado autor para defender as suas ideias e não para entender as ideias dele. Né? Então, o Huerta de Soto sabe muito, mas não sabe nada de filosofia antiga. Popper é um gênio da história da humanidade, mas não sabe nada de Platão. Então, é preciso quem estudou os filósofos que recuperem essa verdade histórica, ou pelo menos na medida em que isso é possível, essa verdade entendida com V minúsculo, para defender o autor dentro da sua própria ideia. Então, essas apropriações teoréticas me incomodam muito. Rand faz isso com Aristóteles. Rand se apropria teoreticamente da filosofia aristotélica, tem algumas abordagens no modo como ela lê Aristóteles que me incomodam muito, especialmente no âmbito da metafísica. Tem coisas com as quais ela está completamente alinhada com Aristóteles, mas nem sempre. Então isso me faz assim abraçar, sim, Ayn Rand, mas não com uma irracionalidade de um olavista radical abraçando o seu mestre, sabe? Aquela coisa assim, doentia. Então, eu sou perfeitamente capaz de, olhando para Ayn Rand, dizer assim, Rand, aqui eu acho que você dá uma escorregada, mas o espectro geral da filosofia dela é de uma mulher genial. Me chama muito a atenção, especialmente essa... Existe um pano de fundo comum entre os conservadores, os liberais e os libertários, que eu acho que é muito caro a todos nós, que é a ideia desse chão comum da realidade. Até o Scruton, agora que faleceu há pouco, recuperaram uma série de entrevistas e falas dele,
ele fala exatamente isso. Ele fala, bom, o que que nos unifica, né? Esse apreço pelas coisas como são. Eu gosto muito disso. Eu não gosto de celebrar expectativas com relação à realidade. Eu respeito muito a história como se dá. Outro dia eu postei nas minhas redes sociais um vídeo do Sir Russell, Sir Bertrand Russell, que tem ele dando uma entrevista para a BBC de Londres, acho que é uma entrevista de 1959, Nossa. Na qual ele fala exatamente isso. Ele fala, bom, quando você for considerar qualquer filosofia, quando você for considerar qualquer ação dentro desse universo humano, se pergunte apenas isso, quais são os fatos? Quais são os fatos? E tome decisões a partir dos fatos. Se a gente fizesse isso, boa parte dos nossos problemas se escoariam pelo ralo, né? Então, esse terreno da experiência chama muito a minha atenção na filosofia randiana. Legal. Tudo isso para dizer assim, que eu sou um objetivista não cego. Não cego. Muito bem, muito bem. Eu quero fazer um pequeno comentário aqui, um agradecimento a John Galt Express. Eu acho que não tem uma live que ele não seja mais pertinente a participação deles. É uma empresa aqui de Curitiba que aluga vans, o nome do proprietário é Ulisses, ele é um amigo nosso já de algum tempo. Isso de amigo de Facebook, eu vejo lá a van que ele colocou, John Galt Express, muito legal. E você pode imaginar que temos um fã da Ayn Rand aí conosco, então eu queria fazer esse reconhecimento do comentário dele, e vou deixar aqui a propaganda ali embaixo que eles andam por Curitiba e no Paraná legal. Com referência a Ayn Rand. Eu, quando for a Curitiba, eu só vou andar com ele, não poderia ser diferente. John Galt Express, exatamente. Mais um tópico que eu gostaria de abordar, você comentou sobre o Olavo, não sobre o Olavo em si, mas ao culto ao Olavo, e em várias leituras que eu tive, não no livro, mas em outros espaços sobre a Ayn Rand, eu percebo que se formou um culto ao redor dela também, né? De seguidores, assim, a ferro e sangue, e não é por acaso, porque reiteradamente eu vejo traços de uma tentativa de criar uma religião racional, praticamente, em que o homem ideal, no cristianismo, no catolicismo, no cristianismo em si, seria o nosso homem ideal seria Cristo, aquele a quem nós temos que seguir, aqueles que temos que emular, aquele que tem as mais altas virtudes, enquanto que talvez esse homem ideal, esse super-homem, para usar a expressão de Nietzsche, não temos um profeta, talvez seja a própria Ayn Rand, ou algum dos personagens dela, o John Galt, não sei, enfim, e em razão disso, ela tem toda uma estruturação da moral e da existência de bem e mal, ou ainda o que é certo e o que é errado, e comenta sobre a rebelião contra a razão. Eu não sei se devemos entrar nessa discussão em relação ao próprio culto da Ayn Rand, porque eu acho que isso é mais crítica do que a apresentação das ideias dela, e o nosso foco tem que ser justamente tentar entender o que ela está falando. E ela critica Marcuse, e coloca Kant junto no englobado de autores ou de filósofos que devem ser criticados. E eu queria que você falasse sobre essa rebelião contra a razão. O que estamos vivenciando hoje, o que era esse movimento que a Ayn Rand viu com tanta clareza, que está motivando a academia e que até hoje é predominante na academia moderna, especialmente nas universidades federais. Na verdade, essa coisa da igrejinha objetivista que foi criada com relação à obra da Ayn Rand realmente me incomoda muito, Rodrigo, mas me incomoda assim de maneira pessoal. Porque eu acho que não tem nada mais não randiano do que isso, né? Essa ideia de submissão a uma figura, de submissão. É claro que, de novo, nós estamos falando de uma pessoa, nós estamos falando de uma mulher, de alguém que viveu um momento histórico, de alguém que passou por dificuldades. A Ayn Rand tinha momentos na vida em que ela não conseguia comer mais do que a mesma coisa na padaria, que custava não sei quantos cents, porque eu lembro lá no livro, na biografia, que fala disso. Quando ela começou a ganhar dinheiro, acho que foi com a revolta de Atlas, ela falou assim, então eu não quero mais só o café com brioche, eu quero um café com brioche com cobertura, que eram as duas opções que tinham no cardápio. Então a mulher que sofreu pra caramba, assim. Então é normal que
sentir-se insensado, né, é uma coisa que nos envaidece. No entanto, a coisa tomou uma dimensão, para você ter uma ideia, no Brasil, esse livro sobre a Ayn Rand, que nós publicamos, ele está caminhando para best-seller, nós já vendemos milhares de exemplares, e o núcleo da igrejinha objetivista não aceita o livro. Não aceita por um motivo muito simples. Em determinados momentos, nós colocamos exatamente na biografia dela coisas que talvez não fossem motivo de orgulho. Do tipo, ela passou um bom tempo ali da vida adulta dela denunciando comunistas em parceria com o FBI, fazendo recorte de jornal e tal. E aí os caras falam, não pode falar isso, né? Isso daí tá errado. Aí você pega, publica, a gente publica até os documentos, né, lá, as cartas que ela mandava para o FBI, essa troca epistolar com o FBI. Qual que é o problema? Né? Nós estamos falando de um ser humano, nós estamos falando de alguém. Da verdade, usando da capacidade racional para analisar a realidade objetiva. Percebe? Então, assim, cara, é completamente surreal. Então, não, mas a obra ela tem que ser referendada pelo Ayn Rand Institute, porque senão, você está de sacanagem comigo. Eu sou professor de filosofia antiga, escrevo livros sobre Platão, então só posso publicar se o International Plato Society referendar. Mas que tipo de submissão de gado que está em completa contraposição com aquilo que a própria filósofa vai defender? Então isso realmente me incomoda muito nesse grupinho de objetivistas. Felizmente não são todos, nós temos um grande objetivista no Brasil, que está no livro, Roberto Rachevsky, que referenda o livro e que ficou várias vezes, se manifestou, ele está há anos mexendo com isso e respeita o fato como o livro publicizou o pensamento da Ayn Rand, mas tem um grupinho lá consolidado que como é difícil conversar com esses caras. Você falar que a Ayn Rand tinha mau hálito, eles te matam, basicamente. Então, não é por aí. Agora, a condenação da racionalidade, eu acho que é fruto de um pós-modernismo, de uma pós-verdade que realmente contaminou tudo, né? Que é exatamente estar na contramão do que nós defendemos. Veja que os fatos já não contam mais. A ciência perdeu a sua legitimidade no contato com o homem comum. Isso, em grande medida, está ancorado no fato de que, até foi tema de uma live que eu fiz ontem no meu Instagram, falando sobre a diferença entre o acreditar e o saber. Por que há tantas pessoas que se interessam menos por saber e mais por acreditar? Porque acreditar depende só de um ato de condescendência, de um ato de aceitação. Basta que você diga amém para aquilo que está sendo posto. Ao passo que conhecer demanda percurso, demanda, vamos dizer, esforço, demanda visão crítica, que muitas vezes, vamos dizer, não conforta. Não conforta. E como nós estamos em ambiente no qual encontrar idiotas que concordem com ideias idiotas, né, e formam grupos de idiotas é uma coisa bastante simplória, você multiplica esse efeito, né, o efeito da pós-verdade. Você já não olha para a realidade como é, projeta uma realidade paralela que parece ter sentido, porque tem muita gente dizendo que parece ter sentido. Não tem, mas como tem vários juntos, dá um peso a isso. Isso acontece na universidade, isso acontece em diversos lugares. Antes da gente entrar no ar, eu estava falando do livro do Thomas Sowell, né? Você estava falando sobre o Thomas Sowell. O Sowell é um cara que vai nesse sentido, vai dizer assim, olha, onde é que no mundo você, em geral, defende uma ideia que não funciona de maneira confortável, sem receber nenhuma contrapartida negativa? Na universidade. Na universidade você tem gente defendendo ideias absurdas, posturas absurdas, utilizando recurso público para defendê-las, e não há nenhuma contrapartida negativa, ao passo que na sua empresa privada, se você defende uma ideia que não funciona, você vai receber uma contrapartida negativa. Então, se não tem ameaça, a ideia persiste. E o que acontece no mundo é essa retroalimentação da mediocridade, essa retroalimentação da pós-verdade, essa retroalimentação do medíocre, né? Me permita um parêntese.
As obras de arte de um determinado momento histórico são a representação emblemática do pensamento vigente naquele momento. Sim. Então é interessantíssimo. Quando você pega as obras de arte quarto século, quinto século antes de Cristo, no Egito, na Mesopotâmia, na Babilônia e no Mesopotâmia e em outros povos, e aí você pega as obras de arte gregas do quarto, quinto século antes de Cristo. Você vê a diferença. De um lado, obras rígidas, de perfil, a dureza da presença da divindade ao seu lado, então aquela coisa encastrada, encalacrada. E aí você tem lá nos gregos o nu, a proporção, a beleza, os braços abertos, né, os músculos à mostra, os órgãos sexuais à mostra, aquela coisa. É a imagem de um tempo, é a imagem de uma mentalidade. Daqui a 2000 anos, quando olharem para cá, Rodrigo, qual que é a imagem que eles vão ter de nós? Arte abstrata. A nossa arte contemporânea é a arte da mediocridade. Sim. O cara coloca um Fusca de cabeça para baixo e diz assim, olha a arte. Aí eu falo assim, mas é só um Fusca de cabeça para baixo? Não, você não está entendendo. Nós estamos questionando o status quo. Cara, mas é só um Fusca de cabeça para baixo. Não, é porque você não está interpretando. Então, isso representa a mediocridade de um tempo. Nós estamos vivendo uma era de mediocridade institucionalizada. Por isso que Rand é os meninos da internet chamam de Red Pill. Aquela pílulazinha para falar, vamos acordar, vamos deixar um legado, vamos fazer uma coisa que preste. Mas é difícil, porque há muito mais crentes do que conhecedores. Crentes, eu não estou falando no sentido religioso, sim. não. Muito mais gente disposta a acreditar em qualquer coisa confortável do que propriamente em conhecer, porque o conhecimento traz desconforto, né? Ele incomoda. Sim, perfeito. Professor, estamos chegando já na nossa 1h30, domingo de Páscoa, não queremos tirar mais tempo do senhor aí nesse domingo. Para mim, agora, todos os dias são de domingo de Páscoa. Eu acho que está todo mundo assim, Eu queria abrir um espaço para você fazer alguns comentários finais e depois a gente poderia responder algumas perguntas dos nossos ouvintes que estão nos acompanhando aqui, alguns comentários feitos na nossa publicação. Então, eu abro para você fazer alguns comentários finais em relação à participação de hoje, a Ayn Rand, ou a qualquer outro tema que venha à mente, e daí vamos passar para as perguntas. Não, fica o convite para vocês conhecerem a coleção Breves Lições, dizer que foi um prazer extraordinário falar com vocês, que vocês animam o nosso trabalho, né? O trabalho acadêmico, o trabalho intelectual, é muito solitário, então se você não vê a repercussão disso, e é impressionante como que quando eu viajo muito pelo Brasil, não agora, obviamente, mas como que eu encontro pessoas cada vez mais preparadas, como você, e como esses que nos acompanham, gente que está fazendo as leituras, gente que está muito por dentro dos temas, às vezes até me assustam, porque citam coisas que eu mesmo não li, falo, gente, mas espera aí, vamos devagar que eu tenho que ir atrás desse negócio. Mas esse é parte de um movimento extraordinário que vai deixar um legado muito importante para o país. E nós estamos vivendo um momento de grande questionamento, mas aquilo que eu disse, a despeito das opiniões diversas, eu acho que é um momento propício para a gente não deixar avançar as forças estatais e lutarmos pela liberdade individual. Eu acho que a gente tem um momento aí interessante, é importante não nos dobrarmos. Maravilha, concordo plenamente. E espero que seja só essa impressão que eu tive e gostei de ter esse contraponto, acho que foi um dos pontos mais importantes para mim, dessa perspectiva de ser uma oportunidade em demonstrar a importância e em retomar o crescimento das ideias liberais que tivemos nos últimos anos. E, aliás, essa é a grande lição de Mises também. No final das 6 lições, foi o último livro que nós analisamos na semana passada, ele fala justamente da necessidade das ideias, de defender as boas ideias para trazermos o progresso e, enfim, termos uma sociedade mais livre. Pois bem, algumas perguntas aqui. Primeiro, um comentário do nosso grande membro do Gueld, Ricardo Alexandre. Ricardo é um cara extraordinário. Eu acompanho muito o trabalho do Ricardo. A minha admiração, viu, Ricardo? Você é um ícone. Obrigado por estar aqui. A Vanessa
fez uma pergunta aqui ao Denis, vamos ver. Qual o personagem favorito das obras da Ayn Rand e por quê? Caramba, personagem favorito? Olha, não sei se eu tenho um personagem favorito nas obras da Ayn Rand. Eu não consigo puxar de memória, mas tem um livro dela chamado Cântico, que cada personagem é um código. Eu gostaria muito de lembrar de memória do código do cara que é um revolucionário dentro desse movimento. Eu não vou lembrar. Mas, viu, Vanessa, é aquele códigozinho lá do cara, do Cântico, que é um completo revoltado é aqueles que Liberty 005, Liberty 007, é alguma coisa assim, né? As pessoas nesse mundo distópico pensado por ela no Cântico, você não tem um nome, né? O seu nome é substituído, você é simplesmente um código, exatamente para mostrar como que o sistema ele nivela todos, né, por baixo. Então, eu não vou lembrar o códigozinho aqui, mas é aquele código do rebelado. Tem uma pergunta aqui do César, vamos ver. Será que a visão de Ayn Rand coloca o coletivismo como uma forma totalitária contra a liberdade individual do indivíduo? Próxima visão de outra contemporânea, Hannah Arendt. Ambas lutaram contra regimes totalitários, cada uma a sua realidade. Sim. Vamos ver se dá para fazer uma... Sim, ambas lutaram contra as formas de totalitarismo. Sem dúvida, o embate contra o coletivismo é um embate contra formas de totalitarismo. Eu não saberia estabelecer agora uma comparação direta entre as duas, quer dizer, dos instrumentos que elas utilizam para esse combate. Acho que... eu não saberia estabelecer essa ponte de maneira criteriosa, se conceitualmente isso faz com que elas se aproximem ou não, apesar de terem o mesmo alvo, né? O alvo é exatamente o mesmo. Mas eu acho que não, eu acho que o modo como a Ayn Rand teoriza é um modo muito próprio. A Hannah Arendt, em alguma medida, ela mantém a discussão em âmbito mais político, mais de filosofia política e menos de uma noção filosófica epistemológica que daí se projeta para a política. Talvez seja mais ou menos por aí. Uma pergunta aqui mais fácil, da Raíssa. Onde é que a gente pode comprar a coleção das breves lições? Raíssa, essa coleção ela já está disponível, tanto em livros físicos quanto em e-books, na Amazon e em todas as grandes livrarias do Brasil ela está, essas grandes redes de livraria, ela está para todo lado. Então você consegue facilmente, se você colocar aí Denis Xavier, né? Cara, no Magazine Luiza esses dias eu encontrei. A LVM tem uma baita distribuição, então para todo lado, assim, as principais plataformas de venda de livro, tá tudo lá. E logo a gente vai ter audiobook. Opa, legal. Eu conheço bastante usuários. Eu particularmente não gosto, não consigo. Eu preciso ler, senão não capturo. Mas eu conheço bastante. Cara, eu sou velho, eu gosto de livro na mão, assim. Então, mas falaram que o tal do Kindle é bom. Eu tô experimentando, tô nessa de experimentar o Kindle. Deixa eu ver. Mais uma. O que o professor Denis tem a dizer sobre o estado de bem-estar social? É uma excrescência completa, né? Essa ideia de estado de bem-estar social é o mais próximo que a gente vai conseguir chegar de um socialismo que funcione, portanto, não vai funcionar. É um modelo completamente destinado ao fracasso no tempo, já está acontecendo. Na Europa, onde eu tive oportunidade de viver por muitos anos, o que você tem já é esse sistema se esfacelando completamente, por um motivo muito simples. Qual foi o sistema que eles adotaram? Você hipertaxa o cidadão num sistema aberto de economia, então economia muito livre, empreendimento livre, e isso gera muita riqueza, então você tem um país rico, que é um pressuposto, e taxa fortemente os indivíduos e as empresas, e daí gera uma série de favores sociais. Qual que é o grande problema? É que a gente nunca está satisfeito com os favores imediatamente oferecidos pelo Estado, a gente quer sempre mais. O populismo está sempre ali permeando. Veja o que está acontecendo no Chile, né?
Outro dia, nós tivemos lá uma série de protestos, porque o populismo está sempre forçando o sistema para tirar dinheiro do outro e colocar do lado de cá. Só que mesmo na Europa mais próspera, esses modelos já estão caindo. A França, por exemplo, está de joelhos. Os caras não conseguem fazer uma reforma que retire um único direito de alguém, e o dinheiro acaba. O dinheiro está acabando. Não tem como pagar tantos favores estatais, não tem como pagar tantos benefícios estatais. Em certos países do norte da Europa, chegou-se ao cúmulo de pagar férias de gente que estava recebendo seguro-desemprego. O cara recebe o seguro-desemprego e recebe férias do seguro-desemprego. Então, o sistema entra em colapso, não tem dinheiro para isso. Então, é uma grande fantasia que está colapsando e certamente severas reformas vão ter que ser feitas de natureza liberal para recuperar esses países, especialmente agora, numa crise como essa. É engraçado como é cíclico, né? Porque tem estados que já efetivamente desabaram, reconquistaram a liberdade, recolocaram projetos de liberdade, de uma forma geral, econômica, e voltaram novamente ao estado de bem-estar social, que está novamente entrando em colapso. Acho que a Suécia é um grande exemplo disso. Eu acho que é resultado de um certo conforto psicológico, né? Assim, isso acontece com a gente também, enquanto pessoa física. Você está ganhando 2 salários, você vive com 2 salários, você faz as contas dentro desses 2 salários, mas se você passa a ganhar 20 mil por mês, você imediatamente... Você não vai segurar nos 2 salários. Você fala, opa, espera aí, agora eu já posso comprar um pouco mais, já posso fazer... Então você começa a forçar até o momento em que esses 20 mil reais por mês já não pagam mais as suas contas. Aí você fala, puxa, mas e agora? Como é que eu vou fazer uma reforma que faça com que eu volte àquele modo de vida dos 2 salários? Se com esse dinheiro eu já estou ajudando o vizinho, ajudando minha mãe, ajudando, eles não vão aceitar. Então é todo um modelo psicológico, né, de oscilação, de retorno, de eterno retorno. Por isso que eu digo, o populismo é uma das grandes ameaças às economias, porque apareceu uma gordurinha, ela não é reinvestida na estrutura e na manutenção saudável da máquina. Ela já vai logo virar um favor promovido por um político eleito à sua classe de apoio, inevitavelmente. Por tempo indefinido. Se fosse ainda um favorzinho imediato, esse talvez seria menos problemático. E daí quem foi? Eu não sei se foi Friedman, né, que falou sobre os usos diversos do dinheiro. Quando o dinheiro é teu, ele é privado, você faz um uso muito mais criterioso. Quando ele é público, ele não vem carimbado dizendo assim, olha o dinheiro, isso aqui é do Rodrigo, que estava lá ralando de madrugada para escrever uma peça, ou é do Denis, que deu não sei quantas aulas para colocar esse dinheiro aqui. Então, pagar contas com esse dinheiro não carimbado é uma delícia, né? Você faz assim, não... Vem aos montes. E agora, o que você tem de retorno, né? Você tem aí o Estado te dando uma esmola de R$600 num processo burocrático caríssimo. Os caras estavam cobrando CPF de pobre, passando fome. Não, se o seu CPF não está regularizado, então a gente não te paga R$600. É uma piada, cara. Só pode ser uma piada de muito mau gosto. Essa é a representação máxima da estrutura estatal. Por isso que a gente tem que mostrar para os caras que o que você paga não está nem próximo daquilo que você recebe de volta. Da máquina estatal. Na verdade, o Brasil é um dos piores países do mundo em termos de relação imposto pago, serviços públicos oferecidos. Um dos piores do mundo. E o pior de tudo é que, geralmente, quem paga mais imposto proporcionalmente à renda é justamente a pessoa mais pobre, com aquele imposto absurdo na produção e consumo dos bens essenciais. Quando a gente vai comprar um extrato de tomate no supermercado, não tem lá assim, Rodrigo, você que ganha até R$5.000, você vai pagar isso. O Denis, que ganha até R$600, vai pagar menos. Então tá aqui uma taxa proporcional. Eu pago a mesma taxa que um cara que ganha um salário mínimo paga. Quem está sendo mais penalizado? E na hora que você precisa do Estado, o Estado volta com esta esmola e dizendo, olha como nós estamos trabalhando bem, estou devolvendo R$600. É uma brincadeira, né? Temos uma última pergunta, Denis, mas essa aqui eu acho que a gente já respondeu durante a live. Fica a teu critério fazer mais alguma observação em relação a ela, senão eu já chamo o Henrique para encerrar. E o que determina a racionalidade, essa racionalidade? A ética, pois para um indivíduo egoísta, segundo a visão do próprio, ele está sendo racional.
E aí, até onde vai o uso da razão? Se vai contra o coletivo? A ética deverá ser a referência? É necessária uma referência, não é não? Então, a pergunta é Miriam, né? Miriam Ganais ou Gané. Uhum. É muito boa. Na verdade, o que você estabelece no fim das contas é uma avaliação que se equilibra por diversos critérios. Pelos seus resultados, pelo resultado do cálculo que é feito. Você avalia pelo resultado do trabalho e da avaliação que você está fazendo. Esse é um dos critérios. Na verdade, o que não pode acontecer aí é o sujeito achar que a sua decisão está sendo racional. Então, não existe achar que a decisão é racional. Não existe entre um caminho que indica a verdade e um caminho que indica a falsidade, um caminho que indica o melhor e um caminho que indica o pior. Para Ayn Rand, nós podemos questionar isso, para Ayn Rand, não existe essa de adotar o caminho que é pior, imaginando ser o melhor. Na verdade, para Ayn Rand, quando você se propõe a calcular racionalmente, a resposta emerge com uma força objetiva que se impõe. E você avalia isso pelos resultados derivados dessa ação. Portanto, o que acontece no mais das vezes é que, movidos por outros elementos que entram no cálculo, que deveria ser exclusivamente racional, nós optamos por um caminho pior e não por um caminho melhor. Ou seja, nós contaminamos a avaliação, nós contaminamos o julgamento com outros fatores de natureza subjetiva. Então, para fazer uma brincadeira, você está com alguém que está claro já para você, fala assim, olha, esse relacionamento não vai funcionar, mas você quer ficar com essa pessoa. Você está decidido, em termos emocionais, a ficar com essa pessoa. O cálculo racional não vai mudar, isso não vai dar certo, isso não vai funcionar. Mas aí entram esses outros elementos que vão contaminar o cálculo e você acaba ficando, estendendo um pouco mais a sua relação por não ter tomado uma decisão racional. Então, é basicamente isso. Então, vou chamar o Henrique de volta. Henrique, você está preparado aqui para voltar? Achei ele. Ritorna, Henrique. Claro, sono tornato. Professor, só apenas uma constatação, eu acho que até por uma questão sonora, fica muito mais legal dizer que há muitos crentes e poucos agentes. O que o senhor acha? É uma frase que pega, não é? Eu achei poético e, de repente, eu passo a usar agora, nas próximas lives. Claro, não tem a frase registrada, né? Bom, é isso, então. Essa frase eu gosto muito, ela é inspirada no Carl Sagan. Eu sou apaixonado por Carl Sagan e ele fala em algum momento, né, que há muitos mais crentes do que cientistas ou conhecedores, exatamente por conta disso. Acreditar dá muito menos trabalho, né? Bom, então é isso, né? Já chamado para encerrar a live, eu agradeço a sua apresentação, professor Denis, e ao debate também proposto pelo Rodrigo. Peço para quem não curtiu a nossa página, curta e fique ligado em nossas próximas postagens, porque teremos reunião no domingo que vem. Fique no aguardo e uma boa noite a todos. Um abraço, pessoal. Um abraço, até mais. Tchau, tchau.